Voltamos com mais um bloco do Clube da Bola. Quero passar de novo nosso número de WhatsApp, é o 991914706. 991914706, porque agora você pode mandar sua pergunta, porque agora é hora do quadro Entrevista Coletiva. É isso mesmo, recebemos mais uma vez aqui no Clube da Bola o presidente do Brusque, Danilo Resini. Sempre uma resenha boa, sempre um papo bom. Boa tarde, presidente. Fiquei sabendo que ontem você estava de aniversário, é isso mesmo? Os parabéns do Clube da Bola. Boa tarde, Mancha. Um grande abraço a todos os componentes aí da mesa. Realmente, ontem, 19 de abril, é o dia do índio e, coincidentemente, é o meu aniversário também. Então, comemorei ontem mais uma data e mais um ano de vida, de luta, de trabalho, e vamos em frente. Legal. Presidente, fizemos apostas aqui. Qual seria a idade do presidente ontem, né? A gente sabia que era o aniversário do senhor. Ah, o presidente Danilo, deixa eu ver a foto. Bota a foto aí, 45, disse. Eu falei, acho que não, hein? Tem um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de estrada no futebol. Quantos anos, presidente? 7.0. Mas tá bem demais. Presidente. Tô bem. Graças a Deus. O senhor sabe como funciona aqui? Cada comentarista vai lhe fazer uma pergunta. Eu começo em Itajaí com Marcelo Nunes. Fala, Marcelo. Fala, presidente. Parabéns aí pelo aniversário, pelo trabalho que desenvolve à frente do Brusque Futebol Clube. Já não é de hoje. Bons resultados aí sempre acontecendo dentro de campo. Prova muito desse seu trabalho aí com a sua diretoria. Isso faz diferença dentro de campo, com certeza. Presidente, minha pergunta é sobre os mandos aí dos jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. O Brusque começa essa jornada aqui em Itajaí, no estádio Dr. Hercílio Luz, no Gigantão das Avenidas contra o Mirassol. As primeiras rodadas são confirmadas por aqui, mas se especulou essa semana de que toda a Série B pode ser jogada aqui em Itajaí, presidente, ou não? Há uma previsão ou uma data já definida para um retorno ao Augusto Bauer, hein? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Prazer estar falando contigo. Na verdade, vocês sabem que o campo do Carlos Renault, onde o Brusque faz os jogos, está passando por umas melhorias, digamos assim. E nós não temos ainda um prazo efetivamente definido de entrega dessas obras. Então, tudo está na base do aguardar, da expectativa. Mas, claro que para início da competição, tínhamos que buscar um campo de jogo e resolvemos e conseguimos, conversando com a diretoria do Marcílio, fazer os jogos aí. Então, devemos fazer em 3, 4, 5 jogos em Itajaí do Marcílio Dias e depois, assim que o campo do Carlos Renault estiver pronto, em condições reais de uma disputa de Série B, nós estaremos de volta em Brusque, que é extremamente importante. Você jogar fora de casa são situações extremamente difíceis por duas questões. Primeira, a questão técnica, você está jogando fora de casa sempre, e a segunda é a questão financeira. Obviamente que você não vai ter o número de torcedores num campo fora do que se estivesse em Brusque. Então, é uma situação extremamente difícil para o Brusque, mas é o que nós temos, é o que tem no momento, temos que absorver mais esses desafios. Legal, a gente tá vendo essas imagens do Augusto Bauer, né? Como é que tá ficando aí o campo, aí tá ficando bonito. Vamos para Blumenau. Pergunta agora de Emerson Luiz. Boa tarde, presidente. Prazer revê-lo. Parabéns aí pelo aniversário. Um presidente vitorioso que a gente já conhece há tempo, desde o momento aqui que a gente fazia a cobertura, grandes clássicos ali entre Brusque e Metropolitana. A gente se deslocava até o estádio Augusto Bauer. E o presidente sabe como o futebol de Blumenau está sofrendo aqui há 4 anos. Todos os jogos, todos, nesses últimos 4 anos, e vai por 5º agora, com prejuízo em Ibirama, em Indaial, Metropolitano e Beck, respectivamente. Qual foi o tamanho desse prejuízo do Brusque no Campeonato Catarinense? E só quero emendar mais uma pergunta, presidente. Como é que está sendo para digerir ainda essa derrota, da maneira que foi a perda do título para o Criciúma? Prazer revê-lo. Boa tarde, Emerson. Satisfação estar falando contigo também. Nós temos uma amizade há muitos anos, né? Na verdade, vamos falar então da primeira pergunta, na questão de você não ter um campo para jogo, realmente fica muito difícil. Você mesmo colocou, tanto o Metropolitano quanto o Blumenau, tem a mesma situação, né? Então você nunca está jogando em casa. E você não, o futebol hoje, talvez não tão quanto antigamente, mas ainda hoje, o fator campo, casa, ainda marca muito. Então, é uma dificuldade muito grande. Você viu que nós disputamos
campeonato catarinense todo fora de casa, jogamos em Balneário Camboriú, jogamos em Itajaí, enfim, jogamos em Joinville, corremos, é um time cigano, jogando fora de casa. Então é muito difícil, e nós esperamos que o quanto antes nós possamos ter a condição real do estádio Augusto Mora estar pronto, para nós voltar para a nossa casa, dentro da nossa cidade, com a nossa torcida, para que nós possamos ter até um rendimento ainda melhor. Então, realmente, isso é muito difícil. Sofre o Brusque, sofre o Metropolitano, já sofreu muito também, o próprio Blumenau, mas temos que tocar, temos que fazer a coisa continuar, não ter onde correr, mas espero brevemente voltar, talvez daqui uns 45 dias ou 60 dias, está voltando em Brusque para jogar dentro da nossa casa, com a presença maciça da nossa apaixonada torcida. Quanto ao título, eu me reservo até às vezes fazer algumas colocações um pouco mais fortes, porque para a própria imprensa, vocês da imprensa, a torcida do futebol catarinense num todo, viu o que aconteceu em Criciúma. Foi lamentável a atuação do juiz e do VAR, foi lamentável, por todos os aspectos. E vocês viram, vocês fizeram análise, né? Eu não preciso aqui, eu como presidente, estar colocando algumas colocações um pouco mais pesadas, mas realmente ele foi muito infeliz, né? Deixou muito claro assim a falha dele, grotesca, né? Digamos assim, e nós fomos os grandes prejudicados, não tenho dúvida nenhuma. Fizemos um campeonato com muitas dificuldades, começamos muito mal o campeonato, fazendo jogos terríveis, ruins, né? Fora de casa, campo ruim, enfim. E da metade do campeonato para frente, o Brusque foi se acertando, foi se encaixando, fez bons jogos e se credenciou estar nessa final. Fizemos o primeiro jogo em Itajaí contra o Criciúma. Primeiro tempo muito ruim, péssimo. Segundo tempo deu uma equilibrada, mas acabamos perdendo o jogo. Fomos para lá conscientes da responsabilidade, das dificuldades que teríamos, mas fomos conscientes que tinha que jogar bola, intensidade, garra, era o jogo final. E isso nós fizemos com muita tranquilidade, com muita força. Infelizmente, por 2 lances capitais, lamentáveis, acabou tirando uma possibilidade real de o Brusque ser campeão novamente catarinense. Legal, presidente. Mais uma pergunta agora aqui dos estúdios em Florianópolis com Fábio Machado. Bom, presidente, primeiro quero dar os parabéns, 70 anos, tá um garotão aí. Eu que falei 45, eu disse, não, o presidente tem 45, pô, tem 45 anos. Né? Desejar aí muita felicidade, paz e saúde com a tua família. Parabenizar também pelo teu trabalho aí à frente ao futebol. A gente sabe que não é nada fácil. Mas, presidente, eu quero voltar um pouquinho ainda, né, sobre a questão do catarinense. A delegação do Brusque não participou do evento, né, de premiação. Mas a pergunta, eu te faço 2 perguntas. Durante a semana aí, um pouquinho mais calmo, tivesse uma conversa com o presidente Rubens Angelotti, ou não, ou estão aí meio cada um pro seu lado, e eu senti falta, presidente, da associação de clubes, que na época do Batistotti era uma coisa muito ativa, sempre participando, e nesse processo todo de nota oficial para cá, nota oficial para lá, essa confusão, né, essa coisa desgastante que foi o campeonato estadual, eu não vi nada da associação. E só para fechar, presidente, na semana passada aqui, todos os comentaristas tiveram a mesma opinião. O Brusque foi prejudicado, sim, porque foram 2 penalidades não marcadas. Olha, um grande abraço a você, Flávio. Prazer estar falando contigo novamente. Agradeço aí as considerações. Realmente foi um fato lamentável, tanto que você colocou e é verdadeiro. Nós não estivemos presentes na festa do final do evento, na entrega dos troféus, né? Do top de bola, do top 10, né? E não fomos mesmo, nós conversamos, a diretoria com os atletas, a comissão técnica, fizemos uma reunião, conversamos e achamos que não era conveniente ir nesse evento, porque não tinha nada a ver com o Brusque Futebol Clube. O Brusque não podia estar lá nessa festa, dando sorriso, tapinha nas costas das pessoas, mas nós não temos esse perfil. Nosso perfil é o perfil da clareza, da certeza de que as coisas estão dentro do que é possível, dentro do que é legal. E nós sentimos-nos muito prejudicados, né, de 2 lances, repito, que não precisava nem VAR, 2 lances que toda Santa Catarina viu, e foi 2 lances de pênalti.
E então nós não poderíamos estar lá presente nesse evento, tanto é que não fomos. Deixei os jogadores à vontade, se eles quisessem ir, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, né? Mas eles disseram, presidente, se o senhor não for, nós também não vamos. Ficaremos todos em Brusque e não vamos buscar o troféu. Eu achei uma atitude elegante dos atletas, mesmo porque foram também não só a entidade Brusque que sofreu e perdeu por isso, os atletas profissionais perderam muito com isso. Eles poderiam estar hoje batendo no peito e dizendo, sou campeão catarinense. E hoje também eles perderam dentro do currículo essa possibilidade. Não que nós seríamos campeões, obviamente, mas com esses 2 pênaltis, com os 2 pênaltis praticamente nós já encaminhamos bem. E pelo menos teríamos chance de disputar, né? Mas com a não marcação dos 2 pênaltis nos deixaram uma situação extremamente difícil. Quanto ao presidente Rubinho, ele é muito meu amigo, eu tenho uma grande admiração por ele. Ele me ligou somente na quarta-feira passada, né? O jogo foi no sábado. Na quarta-feira ele me ligou e ele colocava assim com bastante tranquilidade. Danilo, pô, eu não tenho nem jeito de falar contigo, cara, tô triste. Estou triste porque eu queria, nos 100 anos de federação, no último jogo, né, o estádio lotado, que tivéssemos um grande evento, uma bela de uma arbitragem, que pudéssemos fechar com chave de ouro. Infelizmente, houve lances lamentáveis e eu só tenho assim que te pedir desculpas, não tenho outra coisa para fazer. Então eu entendi também, nada vai mudar, né, nada muda, fizemos uma nota de repúdio, fizemos também uma representação contra a arbitragem do VAR, quanto do próprio juiz, né, por esse lamentável episódio, que foi feito por um grupo, digamos assim, não foi só o juiz de campo. O VAR também deixou muito a desejar. Fizemos a representação para a CBF e também para a Federação Catarinense, mas vocês sabem que não volta mais o título, não volta mais o resultado e acaba caindo no esquecimento. Mas é lamentável sim, no momento que nós estamos vivendo futebol moderno, né, onde se procura que as coisas aconteçam de uma forma real e bem transparente, ainda há situações assim que nos deixam triste. Então é muito lamentável, mas de qualquer maneira temos que tocar a vida, não tem outra maneira de fazer. Só lamentar. Presidente, a gente tem tempo ainda para mais uma pergunta, então a gente volta para Itajaí com Marcelo Nunes. Presidente, começando essa Série B do Campeonato Brasileiro aí, o que a gente pode esperar? Claro que dentro de campo, na formação do time, tudo depende do Luizinho, da comissão técnica, mas qual que é o pensamento da diretoria do Brusque? O que a gente pode esperar desse ano? Sonhar com um acesso, uma campanha mais equilibrada para se manter na Série B sem sustos, sem risco de rebaixamento? Enquanto torcedor, claro, sei que o presidente quer esse acesso, com toda certeza, mas enquanto dirigente, o que a gente pode esperar desse Brusque, hein? Olha, Marcelo, na verdade nós estamos entrando numa competição extremamente difícil. Vocês veem os times que participam, esses 20 clubes da Série B, times muito fortes, extremamente estruturados, camisa pesada, equipes, muitas delas já tiveram até na Série A, equipes que entram em campo às vezes com 15, 20, 30 mil torcedores, né? Então nós estamos realmente dentro de um processo nessa competição muito difícil. E nós estamos conscientes dessas dificuldades. Porém, claro que eu acho que todos os 20, quando entram, estão entrando para ser campeão, para estar entre os 4 para a Série A, se manter na B, e ninguém quer estar no rebaixamento. E o Brusque não é diferente. Nós queremos fazer uma boa competição, sim. A possibilidade de nos mantermos na Série B, isso é muito importante para o Brusque, sobre vários aspectos, principalmente 2, a questão de você levar o nome do clube, dos seus patrocinadores para todo o Brasil, e a questão financeira, obviamente, que é extremamente importante. Então, montamos um time catarinense, agora acabou o Catarinense, fizemos algumas avaliações, departamento de futebol, com o André Resine, o Carlos, que é o meu vice, e houve 6 contratações para reforçar a equipe à Série B. Mas, respondendo objetivamente, vamos entrar com pensamento positivo. Os jogadores que estão aí têm o DNA do Brusque, é uma equipe extremamente homogênea, onde você tem uma equipe equilibrada de atletas. Nós esperamos fazer uma boa competição e, com todo o respeito, com toda a responsabilidade, vai buscar as melhores posições dentro do campeonato, que é importante para o Brusque. Presidente, agradecer mais uma vez a sua participação, a simpatia de sempre, desejar novamente um feliz aniversário, a data de ontem, né? E uma boa Série B para o Brusque, que começa na terça-feira. Muito obrigado pela oportunidade, Mancha.
Eu acompanho sempre o programa de vocês, programa extremamente profissional, onde debate com bastante clareza e profissionalismo o futebol de Santa Catarina e até do Brasil. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade, estaremos sempre à disposição dos amigos. Obrigado. Conversamos com o presidente Danilo Resini ao vivo no quadro Entrevista Coletiva, presidente do Brusque, carimba. Fábio, rapidinho, a gente vai entrar no papo Série C aí com o Emerson, com o Marcelo, contigo, mas antes, a figura do presidente, você que é um cara que trabalha muitos anos com o futebol, ela, às vezes, até meio folclórica, né? Tivemos presidentes aqui de Avaí, de Figueirense, com muitas histórias, e ela tem um papel muito importante e, às vezes, o torcedor cobra do técnico, cobra do time, cobra do preparador físico. O presidente tem um papel importantíssimo e foi uma evolução nas últimas décadas, né? O presidente tem um papel muito importante no futebol, Mancha, porque ainda, né, nessa transição do futebol para o futebol SAF, nós vivemos o chamado futebol associativo. Então, por exemplo, o Avaí é uma associação, então tem a figura muito forte do presidente que comanda. Por exemplo, Figueirense já virou uma SAF. Então pode ver que o presidente Tadeu, claro que ele exerce toda a função lá, obviamente, mas ele já não é mais o centro das atenções. Por exemplo, lá no evento quinta-feira ele nem subiu no palco. Quem é que estava no palco? O seu, né, que era o Ambrosini. Então, assim, a gente precisa entender que o futebol brasileiro, ele foi montado, ele foi estruturado em cima do futebol associativo. E aí aparece a figura muito forte do presidente. Ou porque é folclórico demais, ou porque é sisudo demais, ou porque coloca os pés pela mão, ou porque fala muito, ou porque fala pouco. Mas concordo contigo, é uma observação muito importante. E o Brusque tem isso, né? O Brusque gira muito em cima dessa figura do Danilo Resini há muito tempo. Claro que tem um filho dele, né? O André, mas é em cima, né? Gira em torno do presidente, do presidencialismo, enfim, do futebol associativo. Vamos falar de Série C então, tem Arte do Figueirense, estreia amanhã, começa a terceira divisão nacional para o Figueirense, tá aí, ó, primeira rodada amanhã, domingo, 4h30, no Orlando Scarpelli, em Floripa, contra o Ferroviário, porque temos também a Ferroviária na Série C desse ano. E o Operário, ontem que jogou com o Avaí, é Operário Ferroviário, só curiosidade. Tá. Vamos falar primeiro com o técnico do Figueirense, João Bursi, concedeu uma entrevista coletiva e falou, né, sobre a experiência dele, de outros jogadores que já viveram essa competição, que eles podem passar aí para o time do Figueirense, para o elenco do Figueirense, que estreia amanhã. Fala, professor. Na minha opinião, é um campeonato muito justo, né? Então, a gente tem aí, jogando contra todos aí, classificando 8, depois 2 grupos, dos 4 sobe 2 de cada grupo. Então, é um campeonato muito justo, então a equipe consistente, a equipe que fizer um campeonato muito consistente aí vai subir. Então, esse é o nosso objetivo, de ser consistente, de saber que não adianta só focar no jogo em casa, a gente precisa focar nesses jogos fora de casa também, que eu acho que foi uma dificuldade naquele ano para o Figueirense, não pontuava muito fora de casa. E, então é algo que essa equipe no estadual acabou ganhando até mais fora de casa do que dentro de casa. Então são situações que a gente vai equilibrando, vai dando confiança, vai mostrando para eles a maneira de jogar e conhecendo os campos, os estádios que a gente já viu, a gente consegue minimizar algumas situações para passar para eles. Então, muito confiante, a preparação foi muito boa. Então, o nosso torcedor aí, a gente conta com ele aí desde do primeiro jogo, que vai ser nosso 12º jogador. A importância do torcedor é de fundamental importância para esses atletas principalmente aí os mais novos, atletas que precisam desse apoio do começo ao fim. Em algum momento ele vai oscilar durante o jogo, a gente precisa que nesse momento que ele oscile, a torcida, como sempre, estando com a gente, apoiando, para que esse atleta volte a ter confiança durante o jogo para dar a resposta. Legal. Fábio, tenho muitas perguntas para você. Uma delas abre aspas, né? A Série C é um campeonato justo, disse João Bursi. Outra pergunta, Camilo, tem as ferramentas para ser o cara nesse time do Figueirense aí em 2024? 2 boas perguntas, viu, Mancha? Parabéns. O campeonato da Série C, Mancha, ele é um campeonato muito difícil, ele é um campeonato muito complicado, ele é um campeonato muito disputado, às vezes com arbitragens desconhecidas, às vezes com estádios desconhecidos também,
né? É um cenário, mas são assim, eu vou te falar uma coisa, são times ricos, muitos times que estão participando hoje da Série C têm um orçamento maior do que o Figueirense. O Figueirense a gente sabe, por toda a história, não adianta aqui, né? Não vou ficar aqui trazendo de volta, o Figueirense hoje é um time sem dinheiro, é um time que não tem margem para investimento, tanto que o Figueirense hoje não pode contratar nada, porque ele está sofrendo transfer ban. Então, durante 6 meses, ele não pode contratar nenhum jogador, a não ser que vá lá, pague aquilo, enfim. Então, o grupo do Figueirense está praticamente fechado. Antes só de chegar no Camilo, a pergunta que eu tenho recebido em todos os lugares que eu vou no supermercado, eu estou no posto de gasolina abastecendo o carro, o cara lá abre o vidro. Enchendo o tanque, a gente sabe. Eu boto 8 pilinhas, bota 8 pila aí. Bota 8 Esse amigo! Bota 8 pila. Mas a pergunta que todo mundo me faz é a seguinte: até onde o Figueirense pode chegar? Eu fiz essa postagem na minha coluna impressa e na coluna digital. Quem me conhece sabe que eu não fico em cima do muro. Mas, gente, eu vou ser sincero, eu não sei aonde o Figueirense pode chegar, até onde ele pode chegar no campeonato, e eu vou explicar por quê. Por essas situações, né? Figueirense é um time recém-formado, é um time novo para esse campeonato, surpreendeu positivamente no campeonato, mas é um campeonato muito difícil, muito complicado. Então, o Figueirense vai lutar contra o rebaixamento? Não sei. Vai se classificar entre os 8? Claro, tomara, 30 pontos é o objetivo. Vai brigar pelo acesso? Tomara, mas eu não sei. Sobre o Camilo, ele é a referência hoje no Figueirense, mas não dá para botar nele o peso, não dá para dizer que ele é o Messi, porque ele não vai aguentar todos os jogos, mesmo sendo uma vez por semana praticamente. O Camilo já tem uma idade mais avançada, porque a Série C é muito difícil, mas o Camilo, ele pode sim ser o aglutinador, né? Um jogador experiente, porque o Figueirense é um time muito jovem, aquele que, calma, dá uma segurada aí, pisa, né? É aquele cara que teve a frieza de bater um pênalti contra o Barra no último minuto, né? Vocês lembram que o Figueirense acabou sendo desclassificado. Mas o Bus tem razão, é um campeonato justo, extremamente complicado, difícil e é uma incógnita a participação do Alvinegro nessa competição. Legal, Fábio. Nosso querido comentarista Rui Guimarães, já foi nosso colega aqui do Clube da Bola, já falei isso aqui no programa, tinha uma frase que ele dizia assim: a Série D, se arruma um pouquinho, sobe para C. Na C, arruma a casa, sobe para B, daí começa o futebol. Né? Falando que são séries complicadas, mas que dá para avançar. Emerson Luiz, o que esperar de um Figueirense que estreia amanhã numa competição difícil que é a Terceirona Nacional? Nós temos aqui na NDTV Blumenau o repórter Marco Aurélio Júnior. É um fanático pelo Figueirense. Amanhã ele vai estar no estádio Orlando Scarpelli. É sócio, não é de carteirinha, mas é fanático mesmo. E ele me falou semana passada, olha, nessa Série C, o time de camisa mais pesada, quero ver a reação do Fábio, é a do Figueirense. Eu fiquei em silêncio pensando, mas analisando aqui, de fato, se você olhar pela história de Série A, de Copa do Brasil, de ter chegado já em decisão, nós temos Tombense, São José, Remo, pesado. Remo é um time realmente forte. Volta Redonda, Caxias, Atletique, lá de Minas, Ipiranga de Erechim, CSA, Náutico, ok, tem tradição. São Bernardo, esse vai incomodar, chegou bem na reta final do Paulista. A Ferroviária, Floresta, Botafogo, lá da Paraíba, Confiança de Sergipe, Londrina, Ferroviária de Araraquara, ABC, Aparecidense de Goiás e Sampaio Corrêa, outro time também de camisa. Tá com esse problema financeiro, sem dúvida nenhuma. Tem Juventude, mas acredito que o Figueirense pode se utilizar do fator campo, desse peso, dessa tradição e passar entre os 8 aí para chegar na próxima fase. Acredito que tenha condição sim de ficar entre os 8 melhores, mas sem dúvida nenhuma é um cri-cri, é um campeonato chato, viu, Mancho? Legal. Marcelo Nunes, pra gente fechar o papo Série C, vamos falar daqui a pouquinho da Copa do Brasil. O Brusque fez aí seguiu o conselho de Rui Guimarães, foi pra C, arrumou, voltou pra B. Foi rapidinho, caiu, né? Chegou na Série B, depois caiu, mas já voltou na sequência, né, Mancha? Essa é a receita, né? Acho que o complicado é sair principalmente da Série D do Campeonato Brasileiro. Aí mais de 50 times, chegar lá é complicado. Marcílio Dias agora, por exemplo, está sem calendário nesse ano, vai jogar só no ano que vem a Série D do Campeonato Brasileiro, então sabe da dificuldade, né, do caminho que é traçar até chegar em uma Série B, em uma Série A do Campeonato Nacional. E sobre o Figueirense, exatamente, a gente consegue imaginar por essa lista dos times que o Emerson trouxe aí, que o Figueira, pela tradição, por tudo que representa no futebol de Santa Catarina, pelo que já viveu no futebol brasileiro, que consegue sim um lugarzinho entre os 8 para seguir sonhando com o acesso aí, com o retorno à Série B. Isso, claro, né, jogo a jogo, partida a partida,
precisa ser pensado aí pelo time da capital. Mancha. Legal. Bastidores do Clube da Bola pro pessoal de casa. O celular do Fábio Machado não para. Não para. Ele bota no modo silencioso, o avião, mesmo assim não para. Ele tem 2 aparelhos, 2 smartphones. E não para. É o programa inteiro recebendo informação. E a galera, né, que tá curtindo o Clube da Bola, mandando aquela mensagem. Renato Semensati falou que voltaria para falar da Copa do Brasil. Chegue mais, Renato. De volta, e como combinado agora, para falar de Copa do Brasil. Tem 2 catarinenses em Copa do Brasil, Criciúma e Brusque. Mas vou falar aqui do Criciúma. Sorteio na CBF, Bahia é o adversário. Primeiro jogo, lá em Salvador. Segundo jogo, no estádio Heriberto Wilson. Acho que este sorteio aí foi ótimo para o Criciúma. Você decide em casa. É claro que não tem uma regra se é melhor, se não é melhor. Eu particularmente entendo que decidir em casa, ao lado do seu torcedor, é melhor. Agora, desde que você faça um jogo competitivo na primeira partida e não tenha uma grande desvantagem. Renato, foi bom ou foi ruim o Bahia? Eu acho que foi bom. Poderia ser ótimo pegar o Ceará, por exemplo, que tem um orçamento igual ao do Criciúma, o próprio Atlético Goianiense. Ficaria ali no mesmo patamar. Mas você poderia também no sorteio de sorte, pegar o Palmeiras, com uma decisão lá no campo do Palmeiras. Pegar o Flamengo com uma decisão lá no Maracanã. O Internacional, os maiores investimentos do futebol brasileiro, o próprio Atlético Mineiro. Não. O Criciúma pegou um time que tem um investimento gigantesco, que é o Bahia do Grupo City, que levou o Everton Ribeiro pagando R$1,5 milhão, faz um investimento altíssimo, comandado pelo Rogério Ceni, mas que não se acertou e que perdeu a decisão do seu estadual contra o Vitória, e que há muito questionamento sobre o trabalho do Rogério. Então, acho que para o Criciúma ficou de bom tamanho. Claro que o Bahia é o favorito para o confronto, mas Copa do Brasil, vocês sabem, Copa do Brasil em Santa Catarina é com o Criciúma. Um abraço, rapazes. Abração, Renato Semensati, Marcelo Nunes e o sorteio do Brusque. O pessoal gostou aí do Dragão, como o Renato falou, melhor que encarar aí um Flamengo, um Corinthians, um Inter, um Grêmio, né? Acho que é mais ou menos esse o espírito, né? Nessa fase da Copa do Brasil, teria essa possibilidade de realmente encarar um dos gigantes do futebol brasileiro, Mancha. Acho que vale para o Criciúma a situação do Brusque aí, né? É claro, é o Atlético Goianiense, um time que está na Série A do Nacional, tem um investimento maior aí, evidentemente, em relação ao Brusque, né? Em termos de estrutura, em termos de elenco, de grupo, certamente. Mas, ao mesmo tempo, é melhor encarar, com todo o respeito, certamente, ao Dragão, ao Atlético Goianiense, encarar o Atlético decidindo em Goiânia, do que pegar pela frente aí a equipe do Grêmio, a equipe do Palmeiras, do Flamengo e outras aí, o Internacional, outros gigantes do futebol brasileiro. Essa primeira partida aqui provavelmente em Itajaí, decidindo então lá em Goiânia, lá no estado de Goiás então. Acabou que ficou de bom tamanho e exatamente é isso aí, né? À medida em que o time vai avançando para as outras fases, os confrontos vão ficando mais complicados, mais difíceis e é isso que todo time quer, pensando na Copa do Brasil, né, Mancha? Até chegar na grande final da endinheirada Copa do Brasil. Legal. Emerson, pra gente encerrar o papo Copa do Brasil, hoje, 2024, você vê a possibilidade de um time menor, não esses gigantes do futebol brasileiro, conquistar uma Copa do Brasil, como já aconteceu, e o nosso maior exemplo aqui no estado é o Criciúma? Não, Mancha. Acho muito difícil pela diferença de estrutura financeira. Só que der uma zebra muito grande, porque aquele Criciúma era fora da curva. Aquele Criciúma tinha uma identificação muito grande, era um timaço, era uma família, era um entrosamento muito grande. Enfim, era um timaço. É um time que bateu de frente aí com grandes potências e ganhou o título em cima de um gigante, do Grêmio. Empatou lá em Porto Alegre, 1-1 e 0-0 no Heriberto Wilson. Acho muito difícil hoje isso se repetir, Mancha. Legal. Olha, uma notícia que chamou a atenção aí essa semana foi Romário, Romário, baixinho, de volta aos gramados. Eu gosto muito de futebol, então sempre que eu estou navegando na internet, né, o algoritmo sabe, lança para mim tudo que está envolvido aí com o futebol. E o baixinho apareceu até com um contrato. Fala aí, baixinho. Galera, é o seguinte, eu acabei de assinar esse documento aqui. Em breve novidades, vamos ver qual vai ser. Valeu? E teve até um paz e amor no final. Fábio Machado, que notícia é essa?
Bom, para começar, é uma notícia folclórica, né? Uma notícia folclórica. O Romário vai jogar no América, ele é o presidente. O filho dele, o Romarinho, que passou aqui pelo Joinville, Brusque e Figueirense, joga nesse time. E o pai dele, né, eu acho que era Devair, se eu não me engano, o nome do pai dele, ele era um torcedor fanático do América. Então o Romário ia a muitos jogos do América quando era pequeno com o pai dele, né, porque o pai dele era torcedor americano. E agora, como presidente, assinou um contrato, vai ganhar um salário mínimo, viu? Mas no contrato é um salário mínimo. Assim, ó, tem um lado muito folclórico, mas olha, não duvide se daqui a pouco o Romário lá consiga, né, fazer um gol lá no Campeonato Carioca, lá onde o América atua. É uma notícia realmente sensacional aí. Aliás, estou pensando até em assinar de novo com o Floresta. Alô, diretoria do Floresta, vamos assinar o contrato aí. Se o Romário pode, eu também posso. Se acontecer isso aí, tu me fala com antecedência, eu vou falar com o nosso chefe, Marcelo Campanholo, pra gente fazer um link ao vivo. Bora. Lá do Floresta, tu assinando o contrato. Assinando o contrato. Rapidinho, antes do intervalo, deixa eu pegar a opinião do Emerson também e do Marcelo. Romário de volta aos gramados, Xará. Tá de volta, ele vai ficar ali, eu acho, viu, Mancha, no banco de reservas aí a hora que pintar um pênalti, sobe a placa, ele entra, bate o pênalti e garante um gol pelo América, que segue engrossando a lista dele lá, né, de gols marcados aí. Acho que é por aí o espírito, viu? Legal. Emerson Luiz traria o baixinho pro quinta tentativa? Frouxo. Com certeza, ele vai marcar gol, porque tem tanto mentiroso aí, mesmo numa divisão inferior, num campeonato, sabe, de expressão menor, porque ele jogava muita bola e tá fininho dizer ele que não bebe, só gosta da noite, se cuida, tá fininho, enfim. Mas eu acho que é bom, é legal dar uma mexida ali. Mas ele vai fazer gol sim, porque olha que tem cada um aí enganando, viu, Mancha? E tenho certeza que vai vender ingressos também, né? Muita gente vai estar na expectativa aí de acompanhar um jogo, dar essa força aí pro grande Mecão do Rio de Janeiro. A gente vai com essas imagens pro intervalo e volta com as considerações finais, Martinho da Embaixadinha e a hora do abraço.